Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos para mais um encontro, mais uma conversa a respeito de um dos temas aí do processo civil. Eu sou o professor Lúcio Fati e a gente vai tentar ressaltar aqui no nosso encontro de hoje aspectos práticos e teóricos, né, relativos à consignação e pagamento. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter quando a gente trata desse procedimento, desse rito, né, de que ele é um procedimento especial, diferenciado. O que é isso, né? Processo, nós sabemos, processo é uma relação jurídica abstrata, envolve vários sujeitos, etc. As partes, o agente da jurisdição, o magistrado. E procedimento, rito, tem a ver com a face visível do processo. Como que o processo se movimenta, qual o passo a passo do processo, né? Como que ele se encaminha em direção ao provimento, né, final, que é a sentença do juiz, né? Nós temos um procedimento comum, procedimento padrão para todas as situações. E procedimentos diferentes, diferenciados. O CPC dá o nome de especializados, costurados sob medida, dependendo de algumas situações previstas na lei, né? O legislador entendeu, no CPC, que algumas situações jurídicas, alguns conflitos em especial, mereciam um rito diferente desse chamado procedimento comum. Então, existe uma série, inúmeros, né, procedimentos especiais no Código de Processo Civil. Basta a gente imaginar no procedimento do inventário. Então, o inventário jamais chegaria a um bom resultado, né, se seguisse o rito do procedimento comum. Imagina, uma sucessão causa-morte, vou buscar ali satisfazer os créditos, né, dos credores do autor da herança e entregar a herança para os herdeiros, seguindo o procedimento comum. Nada ia fazer sentido, né? Uma petição inicial, contestação, réplica, instrução probatória, alegações finais, não caberia, né, num procedimento como esse, né? Em algumas situações, isso também ocorre. O legislador percebeu que o conflito não, digamos assim, não vestiria bem um procedimento comum, um rito comum, né? Então, criou, costurou, fez sob medida alguns ritos, pensando exatamente em alguns tipos de controvérsias. Uma delas, inclusive a primeira delas, né, que o Código traz na parte de procedimentos especiais, não é? É a chamada consignação em pagamento. Consignação em pagamento que está prevista lá no Código Civil, né? A consignação em pagamento, então, antes da gente falar do procedimento, né, a nossa conversa de hoje, a ideia é a gente pensar nas questões, nos conflitos, nos casos trazidos no NPJ, né? O cliente assistido de vocês ali, tentando dar a solução mais adequada para o laboratório de vocês, né? Que é uma forma de aprendizagem muito importante. Direito é uma ciência prática, né? Sobretudo o processo civil. Então, assim, só a teoria dissociada da prática, pensando no processo, seria uma ciência estéril, né? Não serviria o seu propósito, que é de resolver conflitos, casos concretos. Insistindo nesse ponto, o direito é uma ciência social aplicada, serve para disciplinar a convivência, para resolver conflitos, né? Também só a prática seria charlatanismo, né? O direito não é só prática, né? O direito é uma ciência também. Então, essa articulação entre teoria e prática é muito importante, né? Então, assim, pensando na prática e articulando a teoria, mobilizando o repertório teórico para resolver os casos concretos, né? Por isso que estão procurando vocês, né? Procurando a expertise de vocês, o conhecimento jurídico de vocês, né? Aqui a gente montou a conversa de hoje. Assim, então, voltando para cá, consignação em pagamento, ela é prevista lá no Código Civil.
A consignação em pagamento tem seus aspectos também e, sobretudo, de direito material. A consignação em pagamento, nós aprendemos isso lá nos direitos das obrigações, é uma modalidade de extinção das obrigações também, não é? Lá no artigo 335 do Código Civil, quem tiver com a lei, interessante que vocês acompanhem sempre, não apenas nessas conversas, né, como as aulas em geral, né, com a lei, vai se adaptando, vai se pegando intimidade com a lei, com os códigos e tal. O 335 do Código Civil apresenta uma lista, né, um rol não taxativo. São exemplos, apenas exemplos. O legislador imaginou algumas situações em que, sem dúvida, caberia a consignação em pagamento, mas deu apenas uma direção. Olha, situações nessa linha admitem consignação em pagamento. São apenas exemplos, né? O 335 diz lá, em rol não taxativo, né, insistindo, que a consignação em pagamento vai caber naquelas hipóteses em que houver recusa do credor em receber ou dar quitação. Então, o sujeito ali, o devedor, né, procura o credor para pagar, esse se recusa a receber. Olha, diz o credor, né, o depósito é insuficiente, por exemplo, né, ou qualquer outro motivo. Não vou receber, não vou dar quitação. É a primeira hipótese do 335. Então, assim, a gente já entende, esse é o caso, digamos assim, clássico, né, típico de consignação em pagamento. A gente já entende que a consignação vai ser necessária para que o devedor, nessa hipótese, busque o seu direito de receber quitação. Pagar não é apenas um dever do devedor, né? É também um direito. Ele tem o direito de receber a quitação, de extinguir ali a sua dívida. Por que isso é importante? O que é um direito do devedor também? Tem as razões, lógico, né, de aspectos individuais, inclusive relativos à reputação do sujeito, ele ser um bom pagador, etc. Ele não querer ficar numa situação de impontualidade, não querer se tornar um inadimplente, mas, pensando no aspecto jurídico, é importante o sujeito receber quitação para evitar os efeitos da mora, para a dívida não ser acrescida desses encargos, né, correção, juros, etc., multa. Por isso que é interessante o sujeito receber a quitação e poder pagar. O 335 avança dizendo o seguinte, olha, vai caber consignação também se o credor estiver impossibilitado de receber. O sujeito é incapaz, ausente, reside num lugar incerto, lugar perigoso, por exemplo. Olha, não consigo encontrar o meu credor, ou não é possível que eu realize o pagamento a ele, né? Mais uma hipótese de consignação. Pelas hipóteses do 335, a gente já percebe quando caberá a consignação em pagamento. Está vendo, pessoal, os aspectos do direito material, as situações que ensejarão consignação em pagamento, 335 do Código Civil, para depois a gente atacar o rito, né? Como é que isso se realiza no processo? Qual é o rito, qual é o procedimento para o credor ou devedor fazer uso da consignação pagamento em juízo, né, num processo judicial. Nós já sabemos que o rito não é o do procedimento comum. Vocês vão precisar sacar aí as regras do CPC alusivas ao procedimento da consignação em pagamento, um rito especial, né? Então, recusa do credor a receber, impossibilidade do credor de receber, várias situações concretas, né? O sujeito está ausente, o sujeito é incapaz, desconhecido, não conheço o endereço dele, ou conheço, mas é um lugar muito perigoso, ele mora numa comunidade violenta, né? Então, não seria exigível do devedor ir até lá. Outra situação de dúvida a respeito de quem pode receber, quem deve receber legitimamente a prestação. Então, o devedor não sabe quem é o credor. Quem é o credor, né? Pode haver uma disputa entre eles. Pode haver uma disputa entre os credores para saber quem vai receber
quem deve receber o bem. Né? Então, estou alugando um carro e fiz o meu contrato com uma pessoa jurídica, uma locadora de veículos, e no término do contrato eu tenho que devolver, né? Num prazo lá convencionado, eu quero devolver o carro, né? Só que no curso do contrato, alguém me liga, alegando ser o proprietário do veículo. Olha, não é da locadora, não, é pessoa jurídica, é meu, né? Porque, enfim, eu venci uma disputa em face da locadora e agora, enfim, eu fiquei com o carro, né? O carro agora, eu sou proprietário do carro. Você me devolva o carro, não devolve para pessoa jurídica, não. Ligo para a locadora só para me certificar e a locadora diz não ganhou a disputa, não, está começando lá, a gente apresentou a contestação, o carro é nosso, está em nosso nome e tal. E uma dúvida, eu como locatário não sei para quem que eu devo entregar. Então, fiz o contrato com a pessoa jurídica e recebi uma notificação do proprietário, dizendo que é dele o carro. Reparem, nessa situação há uma dúvida legítima sobre quem deve receber a coisa, né? Pode surgir uma disputa entre os credores. Isso é só um exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês, imaginei agora, né? Várias outras situações podem acontecer, né? Então, nesse caso, vai caber a consignação. Olha, eu não sei quem deve receber, vou entrar com uma ação de consignação em face dos dois, depositando a coisa, né? Oferecendo a coisa, consignando a coisa, né? Para o quê? Para receber a liberação judicial aqui. Olha, foi feito o pagamento. Só que ele não sabe quem é, ele teve que consignar. Deixou aqui à disposição. E aí a disputa entre os credores segue no processo. Decidam aí vocês. Eu fiz minha parte, né? Consignei o objeto em juízo. Nesse exemplo, o carro, né? Existência de um litígio sobre o objeto do pagamento. Inclusive, esse exemplo que nós demos entra também nessa hipótese. Né? Então, assim, o 335, começando por aí, né? Sempre que a gente falar de consignação e pagamento, a gente tem que lembrar disso. É um instituto previsto tanto no Código de Processo Civil, quando cuida do rito especial desse procedimento, quanto também é um instituto do direito material, é previsto em previsão expressa no Código Civil. Lá é uma modalidade de extinção da obrigação, né? Então, a gente tem que fazer sempre essa articulação do procedimento e do direito material. A gente começou pelo direito material, né? Começamos pelo começo. Lembre das hipóteses do 335. São exemplos, são situações, são casos envolvendo a consignação que ensejarão a utilização da consignação em pagamento, né? Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, além das situações, tem também o fato de que, importante, né, que a gente tem que registrar, que a consignação ela pode ser feita através de um depósito. Ela é realizada através de um depósito. Consignar, né, no caso, é depositar, deixar à disposição. Isso pode ser esse depósito pode tanto ser feito judicialmente, pode ser um depósito judicial, num processo judicial, quanto também extrajudicialmente. O CPC prevê expressamente a possibilidade da gente realizar a consignação através de um depósito extrajudicial, né? Quando a gente fala em depósito, a gente imagina dinheiro, né? Mas repare nesse exemplo, né? Pode ser de uma coisa também, de um bem qualquer. O objeto que eu estou consignando não precisa ser apenas dinheiro. Pode ser um outro bem qualquer, né? Podendo ser um bem móvel ou um bem imóvel também. Quais são as obrigações que não podem ser consignadas? Então, pagar e entregar coisa, nós vimos que podem ser consignadas. Dinheiro ou um outro bem qualquer. Mas, além delas, nós sabemos, né? Existem as obrigações de fazer e não fazer. As obrigações de fazer ou não fazer, é claro, elas não podem ser extintas por consignação. Como é que a gente vai depositar um comportamento, né? No caso da obrigação de fazer, ou uma abstenção, no caso de uma obrigação de não fazer? Então, não dá para consignar.
Inclusive, as obrigações de fazer e não fazer têm suas restrições. Não se sujeita a penhora. Exatamente, porque penhora é um ato de apreensão e de depósito. É um ato de apreensão e custódia do bem, né? Como é que você vai aprender e custodiar um comportamento? Então, tem essas restrições todas, né? A consignação, nós já vimos pelas situações do 335 do Código Civil, que vão ensejar aqui, normalmente, né, elas vão acontecer nas situações de risco de mora do credor. Melhor dizendo, quando houver a mora do credor, né? Então, o devedor, a gente viu, ele tem o direito, não apenas a obrigação, o dever, como também o direito de liberar-se da obrigação. Esse é o direito. Para ele não incorrer em mora. A gente estuda isso lá no direito das obrigações, né? Que a mora não é apenas do devedor. A mora também pode ser do credor. O credor também pode estar em mora, né? Então, é nessas situações, é para essas situações de mora do credor, né? Em que pode acontecer a consignação em pagamento, né? Mesmo em mora do devedor, a gente viu, né? Situações de consignação, por caso em que houver a mora do credor. Não sei quem é o credor, ou o credor não quis receber, ou o credor mora em lugar desconhecido, enfim, dificuldades do devedor de liberar-se do pagamento. Ele quer pagar, ele quer liberar-se da obrigação, mas ele não consegue por uma mora do credor, né? Mas se o devedor tiver em mora, ele está em mora, já passou o prazo para ele pagar, mas ele quer pagar mesmo depois do prazo, ele pode consignar em pagamento? Pode. A mora do devedor não o impede de extinguir a obrigação por consignação em pagamento. É possível o devedor liberar essa obrigação mesmo em mora. Pensando no aspecto prático aqui, pessoal, qual vai ser a diferença? A diferença é de que o devedor, nesse caso, ele vai precisar pagar, entregar não apenas o objeto, a obrigação, como também os encargos todos, os encargos decorrentes da mora. A dívida vai ser acrescida de juros, correção, eventuais multas, né, contratuais, cláusula penal, etc., né, honorários, se for o caso. Então, os encargos previstos no contrato e na lei vão acrescer o valor da dívida. O devedor está embora, ele vai pagar mais que ele devia. Então, se o devedor, mesmo em mora, quiser consignar, ele vai poder se liberar da obrigação, mas ele vai ter que fazer os acréscimos todos resultantes, decorrentes da sua impontualidade. Então, isso é um tema prático interessante. Chega lá um assistido, um cliente no NPJ, doutor, eu quero pagar, mas eu estou atrasado, eu tinha que ter pago só no passado. Mas o credor disse que não vai receber, porque eu atrasei, então ele não quer mais. Como é que eu faço, né? Eu realmente estou errado, eu, nesse caso, não tenho direito? Tem. Posso depositar isso em juízo ou num banco? A gente viu que a consignação também pode ser extrajudicial. A gente vai ver como que isso é feito, né? Pode fazer isso. Agora, vamos fazer a conta aqui direito, né? Vamos botar os juros, correção e tal. Porque o credor não é obrigado a receber menos do que tem direito. Se a recusa foi injusta e legítima, você está oferecendo todo o bem já acrescido dos juros, correção e tudo mais, o credor não pode se opor ao pagamento. Se ele fizer isso, consignação. Nós podemos depositar a coisa para a gente se liberar, nosso cliente, né, nosso assistido, a se liberar do pagamento. Quando que o credor vai poder legitimamente se recusar a receber a coisa? Quando o devedor está em mora. A gente viu que a regra geral é de que pode. O devedor em mora pode usar a consignação. Ele vai ter que, enfim, usar os acréscimos todos, né?
os efeitos decorrentes da mora, ele vai ter que fazer a conta com juros, correção, etc., multa e tal. Mas o credor, em algumas situações, poderá sim recusar a coisa se o devedor tiver em mora, né? Uma primeira situação é quando a coisa não for útil mais ao credor. Passou o prazo, agora não tem mais utilidade, né? Então, bolo de casamento, exemplo clássico dos manuais, não tem mais interesse. Serviço, o que é obrigação de fazer não cabe, né? Folhetos de publicidade de um evento que já aconteceu. Então, os panfletos, entreguei os panfletos, né? Então, a corrida, a camisa, né? Para correr uma maratona. Então, mandei fazer uma camisa especial, tal, para fazer uma publicidade, tal, da minha loja, numa maratona que eu vou correr. Já passou o evento, né? Não quero receber depois, né? Não é útil mais ao credor. Nesse caso, quando a coisa se tornar inútil por causa da mora do devedor, aí nessas situações, o credor pode legitimamente recusar a coisa. Legitimamente, tem que justificar, né, também, né? Porque tem que ser legítima essa recusa, né? Outro caso, outra situação, isso é um aspecto prático importante, né, no momento da orientação ao seu cliente, né, ao seu assistido, né? Porque, fazendo parênteses aqui, né, pessoal, esses aspectos fáticos o cliente traz para a gente. O estagiário, o advogado, de certa forma, ele é o primeiro juiz do caso, ele que vai decidir o que vai ser feito, ele que vai dizer qual é o direito, primeiramente do que todo mundo. É quem está na linha de frente ali, o advogado, o estagiário, tal, ele que vai analisando os fatos e tal, ele vai fazer um julgamento ali prévio, né? Então é importante ter escuta, né, ativa para o cliente, o assistido, trazer todas as minúcias, os aspectos concretos, né? É um grande erro nesse início você querer fazer uma exposição sobre os direitos do sujeito sem antes tem que ouvir todos os elementos fáticos e tal, né? Sobretudo no cível, né? Onde essas nuances todas interferem no direito, né? Basta lembrar, por exemplo, lá nos direitos das coisas, né? Os requisitos para uso capião, por exemplo, né? De acordo com a posse, com o título da posse, os prazos vão mudando, né? Qual é o direito? Tem que ouvir o que aconteceu, como é que foi, como é que vocês entraram no terreno, ou alguém entrou no terreno, né? No imóvel, né? Essa posse foi mansa, pacífica, né? Você autorizou, houve um contrato. Ou seja, ao longo desses anos, alguém faleceu, houve sucessores, as pessoas estão lá, dados práticos, casos concretos. Mais uma vez, o direito serve para resolver problemas reais, né? Conflitos concretos, né? Então, aqui também na consignação, para eu saber se eu posso pagar depois da mora, nosso cliente é o devedor, está em mora. A princípio, ele pode se liberar através da consignação. Mas a coisa é útil para o credor? Não é útil, mas então não pode mais. O credor pode legitimamente se recusar. Não quero mais essa camisa para a maratona, que a maratona aconteceu mês passado. Não quero mais esse folder de publicidade, esse folheto, né? Porque o evento já aconteceu, não vou divulgar o quê? Já passou, né? Vou divulgar o que aconteceu? Não tem interesse. Outra situação também, o credor já ajuizou uma ação contra o devedor para cobrar a coisa. Se ele está em mora, nós sabemos disso, né? O devedor está em mora, ele já pode judicializar. Com a inadimplemento, o que surge, pessoal? Surge a pretensão, a exigibilidade, passou o prazo, já nasce a pretensão. O credor, muitas vezes, tem que entrar com a ação até para evitar a prescrição, né? A prescrição, nós sabemos, ela fulmina a pretensão. Artigo 189 do Código Civil. Então, se o devedor está em mora, ele potencialmente pode já estar respondendo a uma demanda judicial, né? Então, já ajuizou uma ação de rescisão do contrato, já ajuizou uma ação de cobrança. Se ele já judicializou a questão, nesse caso, não pode haver a consignação, porque a questão está sob júdice, já o objeto do contrato se tornou litigioso, e aí o devedor vai discutir isso lá em juízo, inclusive fazendo o pagamento. Se for uma execução, ele pode remir, né, pagando o que deve na execução, né, ou
durante o prazo mesmo de pagamento, né? Então, nessas duas hipóteses. Então, repare como tem essas nuances práticas, né? E a nossa ideia aqui realmente também é trazer, pessoal, os aspectos práticos da consignação e pagamento. E insistindo nesse ponto, né? No direito, a gente tem que sempre pensar nos aspectos práticos, né? Articulando teoria e o caso concreto. Não é só saber botar a mão na massa, saber como é que as coisas acontecem. A gente tem que também mobilizar o nosso repertório teórico. É por isso que procuram a gente, pela nossa expertise, pelo nosso conhecimento. Com o tempo, é normal, né? Com a repetição dos casos, vocês vão ter um acúmulo não apenas de teoria, como também de casuística. Já vi esse caso em algum lugar. Os casos vão se repetindo, né? E esse é um saber que vai se acumulando. E uma coisa vai alimentando a outra. Os casos concretos alimentam a teoria ajuda a iluminar os casos e a resolver os casos, etc. Né? Beleza, pessoal? Então, vimos as hipóteses do 335, quando caberá a consignação, quando que a gente vai poder utilizar esse procedimento. Vimos que em casos de mora do credor, a maior parte dos casos, né, o pagamento é um direito, não apenas um dever, porque ele quer se liberar da obrigação, ele quer evitar os riscos resultantes da mora. Vimos que mesmo que o devedor esteja em mora, ele pode pagar. Só se a prestação não for útil ou já tiver sido judicializado, é que o credor legitimamente pode recusar o pagamento, né? Vamos agora para aspectos mais procedimentais, mais do processo civil, né? A questão da competência. A competência, né? A regra geral, né, pessoal, as dívidas são portáveis, né? Eu levo ela até o credor, né? Então, a ação deve ser proposta no foro do domicílio do credor. O credor normalmente é o réu da demanda de consignação e pagamento. A recusa dele receber que foi a causa de pedir, muitas vezes, né? No processo. A gente vai ver daqui a pouco que o credor também pode, enfim, mobilizar a consignação, né? Se for quesível, aí quesível quando o credor vai buscar a prestação no domicílio do devedor, né? Aí a competência vai ser do domicílio do devedor. Então, vai depender da obrigação. A gente tem que olhar para a obrigação, analisar o contrato, para saber se a obrigação tem que ser cumprida no domicílio do credor ou no domicílio, né, do devedor, né? Do devedor. As obrigações, regra geral, se não tiver previsão no contrato, elas são quesíveis, né? Isso está lá no Código Civil, né? Então, tem que ser buscadas no domicílio do devedor. Repare que é uma questão territorial. A gente estuda isso lá em TGP, né? Nas aulas de competência, que critérios que envolvem território são aspectos relativos à competência, critérios relativos de competência. Critérios atinentes à competência relativa, melhor dizendo, né? Como são relativos esses critérios, a competência será relativa, ou seja, isso pode ser modificado pelas partes. Então, pode haver no contrato uma cláusula de eleição de foro, nesse caso? Pode, critério relativo. A competência pode ser modificada. Então, o contrato foi estabelecido em Niterói, aqui na minha cidade, né, onde eu moro. O contrato pode ter uma previsão de que as ações oriundas do presente, relativas a conflitos oriundos do presente contrato podem ser judicializadas na capital, no Rio? Pode, critério relativo. Eu não posso escolher o juízo. Quero que o juiz da terceira vara civil de Niterói que seja o competente. Não posso fazer isso, porque juízo é competência, critério absoluto de competência. Não posso modificar critério de competência absoluta. Posso modificar critério de competência relativa, como é o caso do território. Mas, assim, lembre da ideia de que a competência vai ser do foro da comarca, aonde deveria ser cumprida a obrigação.
Regra geral é quesível, né? Domicílio do devedor, né? Vai ser a competência lá. Mas o contrato pode prever uma obrigação portável. Então, nesse caso, portável, o devedor tem que levar para o credor, no domicílio dele, a coisa, né? Ou o pagamento, né? Nesses casos, o domicílio vai ser, a competência vai ser no domicílio do credor, né? Que vai ser o réu dessa demanda, né? Legitimidade ativa. Quem que a gente coloca no polo ativo da nossa demanda? Na hora de elaborar a nossa inicial, quem vai figurar como autor ali no polo ativo da demanda, né? Quem pode fazer o pagamento, né, pessoal? Quem pode fazer o pagamento é quem tem o direito e o dever de liberar essa obrigação, né? É o principal legitimado. A gente pensa sempre na figura do devedor, né? Essa é a ideia mais básica, né? Quem pode fazer o pagamento é o principal legitimado ativo para a consignação de pagamento. Mas pode haver uma situação de sucessão processual. Então, se o sujeito tiver falecido, por exemplo, aí o espólio, os herdeiros, né, vão poder entrar também como legitimados ativos na demanda, né? O 304 do Código Civil vai mencionar a possibilidade de terceiros realizarem o pagamento. Nessa hipótese, os terceiros também do 304 terão legitimidade para a consignação, porque também podem realizar o pagamento. Voltando um pouquinho na questão da sucessão processual, caso de falecimento do devedor, eu falei aqui rapidamente que o espólio e os herdeiros podem suceder o devedor nessa ação. Só uma nota aqui importante, quando que vai caber o espólio ou os herdeiros, né? Vai depender da partilha. Se eu quero entrar com uma ação, o devedor faleceu, mas os sucessores querem se liberar da obrigação. A pergunta é, já houve a partilha dos bens do autor da herança, do devedor primitivo que faleceu? Que os bens, direitos, deveres, créditos, patrimônio, tudo é transmitido no momento da morte, né? O princípio de Sazini, né? Lá do direito das sucessões. Há uma transmissão automática por ficção legal, né? Uma transmissão automática no momento da morte. A sucessão ocorre no momento do óbito do autor da herança, inclusive as dívidas, os deveres. Então, a sucessão acontece para o espólio, que é o nome que a lei dá a essa massa, né, de bens, direitos, deveres, etc., né? É um ente despersonalizado, mas tem personalidade para o processo, personalidade judiciária, né? Pode ajuizar a ação, né? Pode figurar também no polo passivo de uma demanda, ou os herdeiros. Professor, como que a gente sabe se eu vou entrar no aspecto prático, né? Espólio ou herdeiro? Veio aqui a filha do autor do devedor, dizendo que, olha, quer pagar, mas o credor está se recusando a receber, mas ela tem certeza que é o credor, sabe onde é, já viu o contrato, ela quer pagar para evitar acréscimo da dívida, ela quer se liberar, tá lá, ela é, digamos assim, a inventariante do processo, né? Como é que faz, né? A pergunta que vocês têm que fazer na prática é: já houve a partilha? Pergunta para essa assistida, para essa cliente: já houve a partilha? Se já houve a partilha, a gente já sabe para qual herdeiro ficou a dívida. Porque quando há a morte, né, pessoal, o que acontece? Há uma massa de bens e digamos assim, uma universalidade ali também de herdeiros. A gente não sabe exatamente se deixou mais de um bem, mais de um herdeiro, lógico, né? A gente não sabe exatamente quais bens vão para quais herdeiros. Então, a transmissão da propriedade e das dívidas e dos créditos, né, no momento da morte, mas não sabe, não houve essa individualização. O terreno vai ficar com fulano, enfim, o carro vai ficar com ciclano, as joias vão ficar com Maria, a conta corrente vai ficar com José. Isso acontece depois da partilha. Enquanto não acontece a partilha, isso é feito no inventário, né, um procedimento especial de inventário, partilha,
Enquanto isso não acontece, há uma universalidade de bens e uma universalidade de herdeiros. Há um estado de indivisão. Esses bens não foram partilhados ainda. Até o momento da partilha, portanto, quem tem legitimidade para fazer o pagamento, voltando para o nosso tema, né, é o espólio. O espólio ele representa essa massa, né, de bens, até o momento da partilha. Com a partilha, a divisão dos bens, então a gente já sabe, esse estado de indivisão, ele se extingue. E é um estado de, o nome já diz, né, partilha, né, de individualização dos herdeiros. Depois da partilha, quem tem legitimidade é o herdeiro que ficou responsável em fazer o pagamento, ou os herdeiros, né, da dívida. Então, não, doutor, não houve a partilha ainda, está começando o inventário. Então, o espólio vai mover a consignação. Sim, doutor, eu que fiquei responsável por essa dívida e tal, já houve a partilha e tal, ou eu e meus irmãos, né? Então, o herdeiro ou os herdeiros são legitimados para entrar com a consignação, né? Então, legitimidade ativa, isso é muito importante na prática, né? Para saber que vai figurar ali na minha inicial, como autor. Legitimidade passiva, quem pode ser réu ou réus, né? Na consignação em pagamento, né? O credor, né? Quem pode receber. Se o legitimado ativo é quem pode pagar, o legitimado passivo, o réu da minha demanda, é quem pode receber. Normalmente é o credor. Mas tudo que a gente conversou agora sobre sucessão processual, a gente vale aqui para a figura do credor também. O credor faleceu, eu quero mover uma consignação, quero pagar. Então, vou fazer isso aos seus sucessores, né? Já houve a partilha lá no inventário do credor? Já. Então, eu vou botar o herdeiro responsável no polo passivo. Não houve ainda, eu vou botar o espólio. Pagar ao espólio, né? Vou pagar o espólio. Aí aquele valor vai entrar no inventário e vai ser dividido lá entre os herdeiros, né? Então, a dívida que eu vou pagar na consignação vai entrar no monte. É uma pergunta prática que a gente tem que fazer. Já houve partilha ou não houve partilha? Isso é fundamental, porque interferirá na legitimidade, tanto ativa quanto passiva, no nosso procedimento de consignação. Pessoal, a questão do depósito é uma especificidade que, reparem, só um detalhe, turma. Os procedimentos especiais, começamos o nosso encontro falando deles, né? Os ritos diferentes, etc., né? É o caso da consignação em pagamento. Não é que o procedimento especial ele modifique completamente o rito, é um rito completamente diferente. Em alguns casos, isso é verdadeiro, né? O rito é muito modificado. Inventário e partilha, por exemplo, é um rito muito diferente do procedimento comum. Mas, na maioria dos casos, os procedimentos especiais têm uma especificidade, um detalhe ou outro, diferente do procedimento comum. O que não for diferente, o que a lei não diferenciou, aplica o procedimento comum. O procedimento da consignação, a gente vai ver, só modifica em relação a alguns detalhes, né? Então, regras sobre litisconsórcio, recurso, provas, isso tudo procedimento comum. A gente vai lá para o procedimento comum. Por quê? Porque a lei não diferenciou nenhum aspecto. O que não tiver de especificidade no rito da consignação em pagamento ou em qualquer procedimento especial, a gente saca os trâmites do procedimento comum. Procedimento especial, portanto, a gente aplica apenas aquilo que for especial, as suas especificidades, né? Uma das especificidades da consignação e pagamento é o depósito. Aqui tem que haver o depósito, né? É necessário na consignação e pagamento que o devedor faça o depósito. Então, você vai ajuizar uma consignação e pagamento sem que você faça o depósito, né? Isso não cabe numa consignação. A consignação envolve o depósito, a consignação, né? Da coisa ou do dinheiro. Se for coisa, só cabe o depósito judicial. Se for dinheiro, esse depósito pode ser feito de maneira também extrajudicial. Eu posso fazer o depósito num banco,
extrajudicialmente, isso é expressamente previsto lá no CPC, né? Então, aqui também nós teremos a petição inicial. Vamos lá para as regras do procedimento comum para ver quais são os elementos da petição inicial, o famoso artigo 319, né, do CPC. Então, a gente vai expor aqui as razões na causa de pedir pelas quais estou entrando com a consignação, ou seja, um dos elementos da petição inicial, 319, são os fatos e fundamentos jurídicos. É assim que chama o CPC, né? Vejam lá o 319, né? Qual é a causa de pedido de uma consignação? Olha, por qual motivo eu não estou conseguindo me liberar do pagamento? Causa de pedido. Isso tem que estar explícito, os fatos e fundamentos jurídicos, né? Tenho dúvidas em relação ao credor ou não, né? No caso de dúvida, pessoal, em relação ao credor, qual é o meu credor? Tem 2 ou mais credores que aparentemente teriam direito a receber, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha ação em face dos 2. Vai haver um litisconsórcio passivo necessário entre os credores que eu acredito que sejam, que tenho dúvidas em relação a quem eu devo fazer o pagamento. Naquele exemplo que nós trouxemos no início do nosso encontro, né? Não sei para quem que eu vou entregar o meu carro alugado. Se para concessionar, para locadora, pessoa jurídica, ou se para um proprietário, para uma pessoa natural que diz que é o atual proprietário. Eles estão brigando entre eles, estão disputando lá. Vou botar os 2 no polo passivo. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural. São réus dessa consignação. Esse consórcio passivo necessário, né, em face dos 2. Repare no aspecto prático importante aqui, né? A minha petição inicial tem que indicar os 2, sob pena de extinção, vício de legitimidade, né? Tem que botar os 2 no polo passivo. Faço o depósito da coisa, olha, o carro está à disposição, está depositado aí em juízo, estou entregando o carro, fica no depósito judicial, seja onde for, né? Consignando a coisa, e os credores aí se entendam quem é que tem direito de ficar com o carro, né? Se o juiz liberar, nesse caso de dúvida do credor, né? O juiz liberou, olha só, você depositou a coisa, o carro está ok, está tudo bem, né? O juiz libera o devedor. O que acontece? Que interessante, né? Por que o procedimento é especial? Nesse caso, o juiz, ok, você fez o depósito, está liberado. O processo vai acabar nesse caso? Caso de dúvida em relação ao credor, não vai acabar, né? Porque o processo vai prosseguir. Para se decidir qual credor tem direito a ficar com a coisa. Então, é interessante que é um procedimento que começa com o devedor como autor e os credores que estão disputando a coisa como réus. Esse é um procedimento para caso de dúvida em relação ao credor. O devedor fez o depósito da coisa, ou pagou, né? O juiz entendeu que o depósito foi ok, foi suficiente. O que vai acontecer? O devedor vai ficar ali no processo? Já foi liberado. Acabou o processo para ele. Está liberado. Ele já teve a quitação. Ele já se liberou da obrigação. Já não está mais em mora. É isso que ele queria. Sai fora do procedimento. O processo vai acabar? Depende. Se houver uma... Isso está no 548, tá, pessoal? Do CPC. Lembrando, né? A consignação está lá no Código Civil, 335 e tal. E no CPC também, que fala do procedimento. 548 vai dizer... Vai trazer o procedimento no caso de consignação por motivo de dúvida, né, em relação ao credor. Então, nesse caso, o devedor já saiu fora, já depositou, e os credores estão no polo passivo como réus, de consórcio necessário, né? O que vai acontecer? Eles não se entendem ainda, estão disputando a coisa. Eu que sou o credor, eu que mereço receber a coisa. O processo vai continuar só com os réus. Olha que interessante, né? O autor já pulou fora, mas o juiz vai decidir ali quem tem direito de receber a coisa, né? Então, reparem que nesse caso, nesse exemplo, 548 do CPC, o processo vai permanecer, mesmo que naquelas situações em que o autor já tenha saído fora
da relação processual, para que, enfim, o juiz decida ali quem que tem direito de levantar a coisa ou a quantia, né, depositada. Isso no caso do juiz liberar o autor, né, que o juiz pode entender o seguinte: olha, o depósito foi insuficiente, estou discutindo a coisa, o valor, olha, o carro que você entregou está em condições, não está em boas condições, enfim. Mas se o juiz liberar, o depósito foi feito, toma a sua quitação, se liberou do pagamento. Agora vamos disputar aqui, vamos decidir aqui qual desses credores que estão dizendo que tem direito de receber a coisa, quem é que tem de fato razão, né? O procedimento vai continuar em relação a eles. Bom, pessoal, já 3 minutinhos para 11 horas, né? Eram esses os aspectos práticos que eu tinha selecionado aqui, pontuado, para conversar com vocês. Nessa manhã de hoje, tivemos mais uma conversa. A gente está com uma série aí de encontros semanais, né, a respeito de vários temas importantes, aspectos práticos, né, pensando aí no laboratório de vocês, que é o NPJ, no dia a dia de vocês, enfrentando os conflitos, os casos concretos, né? Vários temas, começamos a falar falamos sobre tutela provisória, falamos sobre execução, conversamos também sobre a questão do controle de constitucionalidade. Semana passada falamos sobre o mandado de segurança, um remédio constitucional de enorme utilização prática, embora tenha já quase seus 100 anos aí, né? 90 anos, né? Constituição de 34, 89 anos. O mandado de segurança continua, enfim, muito utilizado entre nós. Conversamos muito sobre os aspectos práticos do MS semana passada, e hoje vimos o procedimento da consignação e pagamento. Como tudo no direito, pessoal, isso demanda aprofundamento. Então, os manuais vão explorar ainda mais esse tema, né? Tem assim, muito pano para manga esse assunto, é só imaginar situações práticas que podem acontecer. Então, os assuntos do direito tendem a ser infinitos, né? Tendem ao infinito, a gente imaginando os casos práticos. Tá? Porque a minha ideia aqui foi trazer os aspectos mais importantes, pensando na prática, as questões que podem surgir diante de vocês ali no núcleo de prática jurídica. Então, era isso que eu tinha para trazer para hoje. Essa aula está gravada, eu botei para gravar aqui, imagino que que os alunos vejam depois também, está à disposição. Façam um relatório sobre a aula de hoje, entregue esse relatório para o orientador de vocês lá no NPJ, isso conta com horas também, né, para vocês, de atividade. Espero que tenha sido útil o nosso encontro, e até a nossa próxima semana, que, salvo engano, já vou adiantar aqui nosso próximo encontro, a gente vai falar de monitória, procedimento da chamada ação monitória, né? Artigo 700 do CPC. A gente vai conversar muito sobre esse procedimento. Não tem uma utilização prática tão grande quanto, por exemplo, mandado de segurança, consignação, mas está entre nós. Tem uma grande, digamos assim, possibilidade, né, de utilização prática desse procedimento, e é sobre isso que nós vamos conversar no nosso próximo encontro, salvo engano, será dia 6, né, 6 de junho. Então é isso, pessoal. Grande abraço, boa semana a todos, bons estudos, até mais.